Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 de introdução do curso sobre a linguagem de programação MQL5. Bem, nessa aula eu vou explicar para vocês como funciona o pré-processador da linguagem MQL5, tá? E, enfim, quais são os usos práticos que a gente consegue fazer com o pré-processador, tá? Bem, basicamente, pessoal, o pré-processador ele é caracterizado pelo uso, na verdade, do sustenido, né, o famoso jogo da velha, antes do nome, digamos assim, da propriedade do pré-processador, tá? Então, no caso, olha só, se eu digito aqui sustenido property, aqui eu estou indicando que eu quero fazer uso do pré-processador property, tá? Além disso, eu tenho outros pré-processadores, como, por exemplo, define, eu tenho o pré-processador, né, include, eu tenho o pré-processador, né, import, e aí, para que todo mundo entenda, pessoal, o pré-processador, o nome diz tudo. Antes de processar a compilação do código-fonte, tudo isso que está aqui no âmbito dos pré-processadores vai ser levado em consideração. Tudo bem? Então, assim, o pré-processador, o nome diz tudo, pessoal, antes de processar o código-fonte, antes de compilar o código-fonte, né, o meta-editor ele vai fazer o quê? Ele vai olhar primeiro para aquilo que você está indicando no pré-processador. Tudo bem? Bem, então vamos lá. Eu vejo muitos alunos e ex-alunos nossos, eles não sabem muito bem fazer o uso da diretiva property, tá? Desse pré-processador property. Property, pessoal, só para que todo mundo entenda. Quando você compila um código-fonte qualquer, tá? Todo mundo sabe que, até que se prove ao contrário, a gente não consegue, né, decompilar o código-fonte na linguagem MQL5, tá? Até que se prove ao contrário, eu nunca vi alguém conseguir decompilar ou descompilar para outros, né? Uns falam decompilar, outros falam descompilar o código-fonte. Mas olha que interessante, o código-fonte não, é o arquivo executável. Se eu tentar ler o código, tá, de um arquivo executável em um formato ex5, vocês vão ver, pessoal, que todo o código propriamente dito, ele está o quê? Ele está embaralhado, digamos assim, de maneira que a gente não consegue enxergar o código-fonte. Porém, tudo aquilo que está declarado nas diretivas aqui, property, tá? Eu consigo visualizar logo no começo, no cabeçalho aqui do arquivo. Mesmo se você estiver trabalhando com um arquivo já compilado, um arquivo executável, tá? Eu consigo visualizar isso daqui internamente. Isso aqui é interessante pelo seguinte, imagine vocês que lá no futuro, daqui a, sei lá, 2, 3 anos, você perde o teu código-fonte e você ainda tem um arquivo que você está executando e você não sabe, né, informações sobre aquele arquivo mais, né? Ou até mesmo a gente sabe que acontece do MetaTrader, pessoal, com atualizações do MetaTrader, você não consegue executar mais códigos antigos, compilados em versões antigas do MetaTrader, tá? Então é importante que a gente saiba, né, dentro do código-fonte daquele arquivo executável que a gente criou, né, qual é a versão, quem é o fabricante, o site do fabricante e tudo mais, tá? Então isso aqui, digamos, é uma forma de a gente pelo menos tentar, né, trazer um pouquinho de descrição para aquele código executável, né? Mesmo que você não consiga executar ele dentro do MetaTrader, tá? Então, essa aqui é uma das características da diretiva property. Então, assim, é importante que você, né, faça bem o copyright, o link, a versão, né? Até porque o copyright vem logo aqui também no cabeçalho. Então, assim, isso aqui é uma das utilidades do pré-processador property. Mas existem outros pré-processadores que são muito mais interessantes, porém pouco utilizados pela maioria dos desenvolvedores, tá? Vamos começar então, pessoal, por um pré-processador que eu acho assim magnífico, que é o processador Define, tá? Então, olha só, para que a gente faz uso do pré-processador Define? O pré-processador Define, ele basicamente assim, ele é utilizado ao longo de todo o código, tá? E ele serve para várias coisas. Eu vou dar alguns exemplos de uso do pré-processador Define. Olha só, suponha você que eu queira, por exemplo, imprimir, né, no ato da execução do código, qual é a versão daquele código. Então, o que eu posso fazer? Olha só, print, vamos lá. A versão atual desse arquivo é... Aí, o que eu faço, pessoal? Aqui eu tenho a versão que é 1.0, tá? Mas eu teria que manualmente virar aqui e colocar o seguinte, olha, 1.00. Por quê? Porque eu não consigo ter acesso a essa informação aqui da versão, tá? Eu não consigo ter acesso a essa diretiva aqui da versão, ou do link, ou do copyright. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar o define, até mesmo, se eu quiser, pessoal, antes do property, tá?
Então a gente pode ter, por exemplo, aqui os properties, tá? Vamos colocar assim, property, né, como pré-processador, e eu posso colocar aqui em cima, por exemplo, um define só para a versão do meu código. Então eu vou colocar o seguinte, ó, version, vamos colocar, geralmente os defines, a gente utiliza letra maiúscula para eles, tá? Define version, aí eu coloco assim, ó, 1.00. Então aqui eu consigo fazer o seguinte, ó, property version, aí ao invés de digitar aqui, pessoal, string 1.00, eu posso colocar, por exemplo, version. Tá? Eu vou conseguir compilar normalmente o meu código. Tá? Então aqui, ó, version é 1.00. Agora, a versão atual desse arquivo o que eu posso fazer, pessoal? Agora eu posso usar como argumento do meu print aqui a define, que eu defini lá em cima na linha 9, a versão do arquivo. Tudo bem? Então é só um exemplo de uso prático, né, de um define ao longo do meu código. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar isso aqui na pasta correta, né? E aí eu vou fazer o quê? Atualizar e executar esse código de pré-processador. Olha lá, a versão atual desse arquivo é 1.00. Suponha que eu altere a versão do meu código para 1.01, então eu não preciso mais mudar aqui e lá. Eu só venho aqui na versão, coloco 1.01, compilo, substituo, atualizo, e na hora que eu rodo, olha lá, pessoal, a versão atual desse arquivo é 1.01, tá? Então, só para que vocês entendam como que esse define ele é interessante, tá? Então, é só uma utilização prática do define. Bem, o define, como eu havia falado para vocês, ele pode ser tanto definido antes quanto depois do property, não tem problema, tá? Então, vamos colocar aqui uma outra área de defines e vamos colocar o seguinte, olha, define, debug, e vamos colocar o seguinte, ó, debug 0, beleza? E aí o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, olha que interessante, pessoal. Imaginem vocês, né, que tem pouca gente que sabe utilizar, por exemplo, digamos assim, um debugador de código. Para que serve um debugador? Né? Um debugador, digamos assim, uma versão de debug, né, é aquela versão onde eu, digamos assim, imprimo mais informações sobre o que está acontecendo dentro do meu código, justamente para verificar se tem algum erro ou não. Tá? Então vamos supor o seguinte, ó, debug 0 é igual a não usar ou não usado, tá? Já eu posso colocar aqui 1 é igual a usado. Eu estou fazendo debug, vamos colocar assim, ó, 0 é igual a debug desligado, enquanto que 1 eu vou colocar como debug ligado, beleza? Então vamos lá, define debug 0. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, ó, aqui embaixo eu posso colocar o seguinte, ó, if debug é maior do que 0, eu posso vir aqui e dar um print. Ó, esse print só está ligado porque, ó, esse print só está sendo mostrado porque o debug está ligado, beleza? E aí o que acontece? Eu estou colocando uma variável, né, antes do print, ó. Então eu compilei, o debug está desligado. Então eu vou substituir, aqui eu vou atualizar, limpar a área de impressão e executar meu código. Olha lá, a versão atual do código é 1.01. Por que ele não imprimiu a mensagem de debug? Porque aqui em cima, pessoal, eu coloquei o meu define como sendo igual a 0. Então, se eu quiser ligar o debug, eu posso colocar o seguinte, ó, debug igual a 1. Agora o debug está ligado. Então, eu compilo, substituo, atualizo, limpo a área de impressão e na hora que eu rodo o meu programa, está lá, a versão atual 1.01, esse print só está sendo mostrado porque o debug está ligado. Tudo bem? E aí, pessoal, é óbvio que a gente pode utilizar inúmeras formas de debug, né? Por exemplo, eu posso colocar debug de onInit, né? Eu posso colocar, por exemplo, debug de onDayInit, que são as funções de manipulação de evento do MetaTV 5 que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, assim, eu posso assinalar números para debugs específicos, posso assinalar lógicas operacionais para o debug e por aí vai, tá? O que importa é, você pode ligar ou desligar, né? Com um debug ligado, o seu debug e, obviamente, as mensagens de print associadas ao seu debug, tudo bem? Então, aqui, pessoal, digamos assim, são lógicas que valem para todo o teu código-fonte, que você, digamos assim, define antes mesmo de compilar o seu robô, ou o seu código-fonte, beleza? Então, define é uma diretiva, um pré-processador muito interessante, porque você consegue alterar o teu código ao longo de, enfim, alterar inúmeras partes do teu código, tá?
Bem, um outro uso interessante para define, tá? Define, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que dentro de um mesmo robô, ou de um mesmo código, de um mesmo indicador, eu queira, por exemplo, distribuir ele em duas versões diferentes, tá? Eu vou distribuir uma versão com MACD ligado e outra versão com IFR ligado, tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, define, vamos colocar assim, type, e aqui eu coloco, por exemplo, MACD, tá? Então o que eu posso fazer, pessoal? E isso aqui não é prático que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar uma solução, tá? Então o que eu vou fazer? Se type for igual a MACD, a gente pode fazer o quê, né? Eu posso pegar aqui e carregar, né? Vamos colocar assim, ó, int handle é igual a invalid handle. Agora, se o type for igual a MACD, o handle, por exemplo, de um indicador pode ser o quê? IMACD, e aí eu coloco aqui as variáveis relacionadas ao MACD. Tudo bem? Eu posso colocar aqui também o seguinte, ó, se type for igual a IFR, né? IFR, aqui a gente pode fazer o que, pessoal? A gente pode colocar o handle como sendo igual, aqui no caso, a IRSI, ou seja, IFR, tá? Então, só para a gente poder, digamos assim, entender como que eu consigo, através de defines, né, controlar até mesmo a execução, o fluxo do meu código, simplesmente através de um define, tá? Então, esse exemplo aqui, pessoal, por mais, digamos assim, didático que ele tenha sido, ele não é o exemplo que a gente utiliza na prática. Na prática, como é que a gente faz? Simplesmente, a gente coloca o seguinte, ó, o jeito certo de usar defines relacionados a indicador é o seguinte, vamos colocar desde o zero aqui, ó. Eu vou definir algumas variáveis globais, vou chamar aqui de globals, tá? Globals, tá? E eu vou falar o seguinte, ó, aqui em cima eu vou definir o meu programa. Então eu vou colocar define MACD on. E aí você pode colocar aqui um número qualquer depois, como 0. E aqui eu posso colocar aqui no caso, pessoal, define IFR, vou colocar, RSI on. E você coloca aqui o número 0. Tudo bem? Então o que acontece? O define, simplesmente pelo fato dele estar definido, eu já consigo fazer um controle dentro do meu fluxo de vários parâmetros, de vários indicadores, de várias funções e tudo mais. Então, saca só como que eu faço uso desses dois exemplos que estão aqui em cima. Vamos deixar o MACD ligado e o FR desligado, tá? Aqui nas variáveis globais, eu vou colocar o seguinte, ó, uma outra diretiva agora também. If def MACD on, tá? Eu vou colocar assim, int MACD handle é igual a invalid handle, tá? E aí eu venho aqui e coloco um end if. O que isso aqui significa, pessoal? Atenção, isso aqui significa o seguinte, olha, se a palavra MACD on estiver definida, coloque dentro do meu código a variável MACD handle. Tá claro? Então, se a palavra MACD on estiver definida, coloque isso daqui dentro do meu código, ou seja, compile o meu código com essa variável aqui. Pois bem, vocês já vão entender. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se estiver definido a palavra RSI on, end if, coloque dentro do meu código a variável RSI handle, e eu vou inicializar ela como invalid handle, tá? Aqui embaixo, deixa eu remover isso aqui, vamos fazer agora do jeito certo. Tá? Comentando isso aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Se eu colocar aqui, ó, compilar, ele compila sem nenhum erro. Tá? Agora, dentro do meu código, ou seja, dentro do escopo da função onStart, tá? Portanto, dentro do escopo da função onStart, eu vou fazer a chamada também da diretiva, né, ifdef. Então, como é que a gente faz? Olha só. Se estiver definido a palavra MACD on, end if, aqui você vai colocar a lógica operacional que depende da definição do define MACD on, tá? Por exemplo,
Se MACD estiver ligado, você vai fazer o quê? Definir o handle do indicador. Você vai colocar MACD handle é igual a iMACD, aí você vai colocar aqui todas as variáveis, né? Você vai colocar symbol, depois a gente vai falar sobre indicadores, né? Period, já estou antecipando para quem ainda não viu essas aulas, né? Período, vamos colocar 10. Cadê? Vamos colocar aqui lenta, vamos colocar 20. Sinal, vamos colocar 5, vamos colocar 5, 3, 3 no MACD, vai, 5, 3, 3, preço, price, close, beleza. Agora aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, ó, se tiver definido RSI on, end if, eu vou agora definir o RSI handle, RSI handle é igual a IRSI, e a gente vai colocar symbol, period, que é o time frame, período do IFR, vamos colocar 14, applied price, price close, tá? Perceba o seguinte, galera, se eu compilar, eu não vou ter nenhum erro. Agora, olha só, se eu comentar essa linha e descomentar a de baixo, basta eu compilar que isso daqui vira um robô de IFR, ou um indicador de IFR, ou um script de IFR, tanto faz, tá? Agora, se eu comentar a linha 22 e descomentar a linha 21, vai compilar do mesmo jeito, tá? E todo o meu código-fonte ele é voltado para o indicador MACD. Então, eu não preciso desenvolver dois robôs, digamos assim, dois indicadores, dois códigos, dois scripts, um para MACD e um para IFR. No mesmo código, fazendo uso das mesmas funções, fazendo uso das mesmas variáveis globais ou locais, ou que seja, eu consigo apenas utilizando aqui os defines MACD on e IFR on, né, RS on, eu posso fazer o quê? Usar o meu código para compilar um robô só de MACD, um robô só de IFR, ou eu posso fazer o quê, pessoal? Compilar um robô com MACD e IFR ao mesmo tempo. Tá? Então, pessoal, a diretiva ifdef, ela faz o quê? Ela literalmente insere trechos quaisquer de código dentro do seu código-fonte principal, tá? Então aqui a diretiva ifdef, ela faz o quê? Ó? Se tiver definido o MACD, ele coloca essa linha no meu código, ele coloca essa linha no meu código. Se tiver definido IFR, ele vai colocar também essa linha no meu código, ele vai colocar também essa linha aqui no meu código. Tudo bem? Então, só para todo mundo entender a flexibilidade que a gente tem com essa diretiva ifdef, tá? Então, assim, ifdef significa se tiver definido, faça isso, faça aquilo. Tudo bem? E todo ifdef você precisa terminar também com a diretiva endif. Tranquilo? Bem, além de ifdef, a gente pode utilizar também as variantes do ifdef, que são o quê? If, ndef e o else, tá? E no caso aqui, como é que funciona esse if ndef? A gente pode colocar o seguinte, ó, no nosso código. Imaginem vocês que eu estou usando MACD e IFR, tá? E aí o que acontece? Eu quero colocar uma lógica de, por exemplo, trailing stop. Trailing stop. E essa lógica de trailing stop, ela depende, por exemplo, do indicador parabolic SAR. Então eu vou fazer o seguinte, ó, define pSAR on, né? Ou seja, eu estou com o indicador parabolic SAR ligado, tá? Aqui embaixo eu defino o indicador parabolic SAR, então aqui eu vou colocar pSAR on, aqui eu vou colocar pSAR handle, e aqui no meu código eu vou colocar o pSAR, eu vou definir, né, o código do parabolic SAR. Então, se pSAR on, pSAR handle vai ser igual a i parabolic SAR e deixa eu só ver qual que é aqui. O nome certo é ISAR, tá? Então é ISAR. Vou colocar aqui symbol, period. Aí a gente vai colocar aqui as outras variantes. Na step é 2, em máximo 20. Sei lá, estou inventando aqui um valor parabolic SAR. Então a lógica de trailing stop, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o parabolic SAR estiver definido, eu uso ele como trailing stop. Do contrário, se ele não tiver definido, eu faço um outro tipo de trailing stop. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? É o seguinte, ó. Se ndef pSAR on, ou seja, endif aqui embaixo, né, pessoal? Endif, ou seja, caso não esteja ligado o parabolic SAR,
Ou seja, atenção que tem um N aqui, ó, if ndef. Então, se o parabolic SAR não estiver definido, if ndef, PSAR1, aqui você vai colocar o seguinte, ó, double my trailing stop igual a 0 e blá, blá, blá. Aqui embaixo você executa uma lógica de trailing stop qualquer. Tudo bem? Então, assim, pessoal, só para vocês entenderem, né? A ideia é muito simples. A ideia é, se o parabolic SAR estiver ligado, não usa um trailing stop, digamos assim, diferente. Se o parabolic SAR estiver ligado, usa ele, tudo bem? Então é para isso que serve o if-def ou o if-ndef, tudo bem? Então aqui o que acontece? Eu posso executar esse trecho do meu código de duas maneiras, né? A primeira forma é essa daqui, if-def PSAR-on, né? If-ndef PSAR-on. Só que aqui, pessoal, esse mesmo trecho de código aqui, eu posso pegar isso aqui tudo e ao invés de usar dessa maneira, eu posso aqui simplesmente colocar o else. Ou seja, se estiver ligado, faça uma coisa, do contrário, faça outra. Então, para que todo mundo entenda que o uso do else, né, da diretiva do pré-processador else, serve aqui no caso para você juntar a mesma coisa, um if-def com um if-ndef. Então, esses dois trechos de código, eles são equivalentes, eles são iguais. Tudo bem? Para todo mundo entender, então, para que serve a diretiva, então, if-def, if-ndef, o else e o end-if. Já vimos também a flexibilidade do define e o property. E agora, pessoal, o include e o import. O include e o import, eles servem basicamente para você fazer o quê, pessoal? Trazer códigos de fora, né, do meu programa para dentro do meu programa. Sejam esses códigos de indicadores, códigos, digamos assim, de bibliotecas, né, ou até mesmo DLLs externas, eu faço a chamada desses, né, códigos externos usando as diretivas aqui include e import. Tudo bem? Mas a ideia básica, pessoal, é que essas diretivas aqui, olha, if-def, if-ndef, else e end-if, aqui nós temos um poder, né, uma flexibilidade enorme, digamos assim, para a gente utilizar estruturas, digamos assim, versáteis, flexíveis dentro do nosso código-fonte. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui comentado. Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois no arquivo, tudo bem? Então, só para vocês entenderem, então, como que a gente utiliza, né, esses defines e como que através de if-def, if-ndef, else e end-if, a gente consegue controlar, digamos assim, o que vai dentro da compilação do nosso código, tá? E algumas utilidades práticas, como versão, como debug, né, mensagens de debug e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.